dia a todos, bom dia a todas. Para nós que fazemos parte da história dessa casa, especialmente nos anos de nossa juventude e também nos anos que iniciávamos os trabalhos na seara espírita, é um imenso prazer aqui estar comemorando os 43 anos de fundação dessa entidade. Bem verdade, desses 43 anos foram dias e anos difíceis, porém todos eles calcados na divulgação da doutrina dos Espíritos, evidenciando assim a tolerância, a caridade e o trabalho. Resgatando os textos evangélicos, nós vamos encontrar um Jesus em que a doutrina espírita acende a sua parte moral. Dentro do Evangelho, nós sabemos historicamente que há várias vertentes. Há vertentes dogmáticas que as igrejas e as religiões se basearam para fazer assim o seu ditame, a sua vida, ou o seu legado, ou o seu movimento. A doutrina espírita, como está instituído lá no Livro dos Espíritos, é desprovida de rituais e dogmas. E aí nós pegamos, segundo as palavras do próprio Allan Kardec, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, pegamos a parte moral do Evangelho de Jesus para trazermos para nós as exemplificações necessárias para que na vida nos contextualizar e acima de tudo poder conviver conosco mesmo, com nossas limitações e acima de tudo resgatando a união com o próximo e a ascendência dessa união para a correlação adquirida. Lembremos que nos momentos mais difíceis do movimento cristão, aonde nos seus últimos momentos, onde Jesus reúne todos os apóstolos ao redor de uma mesa, um ato de culminância de sua vida apostolar aqui na terra, olha para todos e diz: dentre vós irá me trair. Era a certeza que naquele momento iria ter ranger e dores pelo processo da traição. A traição que é algo que nos pega vamos dizer assim, sem esperar. A traição que chega na surdina, a traição que chega no escuro, a traição que nos pega no momento mais adverso, muitas das vezes. Mas para esse momento, o Cristo estava preparado. Por isso que ele disse: dentre vós irá me trair. E molhando o pão, simbolizando o Espírito e o corpo, oferece ou oferta a Judas e diz uma frase magna: homens, não tarda o que tu tens a fazer. É necessário pensar que Jesus sabia que Judas seria o elo mais fraco entre os seus apóstolos. Todos eles tinham suas necessidades, todos eles tinham as suas carências, suas limitações, mas também todos eles tinham a sua contribuição magna a dar no movimento espírita. Pegamos, por exemplo, Pedro, um homem rude, um homem ainda que tomava conta de embarcações, mas era um homem fiel, era um homem profundamente envolvido com o movimento cristão e profundamente envolvido com as questões sociais. É tanto que todo momento perguntava como era o posicionamento de Jesus diante dos problemas que haviam socialmente no seu grupo estabelecido. Portanto, Pedro é aquele questionador que não calava, que em todos os momentos fazia com que pudesse Jesus dar a sua contribuição de ensinamento. Peguemos também o João, que é um dos apóstolos mais novos do cristianismo, mas era o lado amoroso de todo o processo, era o lado de afagar as dores, as necessidades de todos, era aquele que tinha um olhar para com todos os apóstolos e seguidores de Jesus, um olhar profundamente de caridade. E aí nós vamos ver que cada apóstolo tinha sua característica. Vamos ver Tomé, que tanto se caracteriza hoje pela ciência, que deve ser questiona a todo momento
sou aquele seu velho companheiro, não é? E o tocando, Tomé perguntou. Portanto, Tomé caracteriza a ciência em si, a busca incessante pela verdade, pelo desnudar da mentira, ou pela certificação do processo de veracidade. Portanto, todos os apóstolos de Jesus têm sua característica. Mas Judas tinha uma característica especialmente de buscar as transformações sociais. Era envolvido com todos que ali faziam antes as revoluções e era inquieto com o governo romano. Sabia que Roma era profundamente exploradora. Sabia que Roma era profundamente violenta com as tribos e com os países que a invadia. Saqueava a cultura, saqueava os seus valores éticos, morais e massificava as suas culturas dos seus deuses múltiplos e suas ações violentas para o domínio de uma raça. Portanto, Judas fazia parte de um movimento subversivo naquela época e trouxe para dentro do cristianismo toda essa sua inquietude, toda essa sua necessidade. Portanto, quando Jesus disse: homem, não tardas o que tu tens a fazer, cumpra-te a tua vontade, o teu destino, a tua necessidade, não completa-se com as tuas carências, mas acima de tudo te justifica naquilo que tu deseja, que é exatamente confrontar Jesus com o governo romano, colocar frente a frente Jesus com Pilatos. Judas tinha a certeza que no processo de julgamento de Jesus, junto ao Sinédrio, junto a Anás e Caifás, junto a Pilatos, Jesus poderia, com sua argumentação, convencer a todos e dali um novo reino surgir, mas um reino para a terra. Judas não entendia que o Mestre Jesus trazia um reino que não era deste, que não estava calcado nas leis ou na justiça que nós nos momentos vivenciávamos e no momento também desfrutamos, mas uma lei que era superior e atemporal, superior a todas essas conveniências que nós temos de organizações sociais. Uma lei que vem trazer o próximo como nosso maior, vamos dizer, vontade de crescimento. O próximo como sendo aquele algo maior de recuperação e tirar as nossas animosidades. Vejamos bem, nós reclamamos bastante. Reclamamos porque nós não passamos naquele concurso que deveríamos ter passado. E quando passamos, achamos que o concurso é insuficiente ainda para a nossa capacidade. Precisávamos de algo maior. Nós reclamamos porque o centro espírita começa às 10 horas da manhã. Quando a gente diz, poderia ser um sábado à noite, poderia ser uma terça-feira. Mas se estampássemos aqui um horário, todo mundo botasse um X no horário que queria, era preciso que tivesse reunião de hora em hora todos os dias para satisfazer cada um, porque cada um ia testar seu tempo. E mesmo assim ia dizer, mas hoje eu não pude vir, porque não tive tempo para isso. Nós desejamos muito mais. Se estamos numa cidade de um clima satisfatório como esse de Campina Grande, uma brisa leve pela manhã, um anoitecer confortável, achamos tudo frio, pedimos aquecedores. Se estamos na nossa cidade, que moramos atualmente em paz, a 40 graus, desejamos aqui estar. Portanto, nós estamos inquietos o tempo todo, porque esse faz parte do nível espiritual que nós nos encontramos. Nós estamos numa escala de mundo chamada de expiação e prova. Vale salientar, nessa escala, nós temos mundos primitivos, que seria o primeiro, depois mundos de expiação e prova, mundos de regeneração e mundos celestes. Nós estamos engateando ainda na evolução e desejamos uma estabilidade que nós ainda não podemos ter, principalmente pelo nosso nível de evolução. Só nós estamos ainda saindo do primitivismo. Quando vemos alguns posicionamentos no trânsito, alguns posicionamentos diante da vida na relação com o próximo, denota o nível espiritual que ainda abraçamos. Imaginemos há 2000 anos atrás os desejos de Judas de confrontar a lei pela lei, Jesus diante do Sinédrio, de Anás e Caifás diante de Pilatos. E quando Jesus dá a sentença, Pai, não tardas o que tu tens a fazer, ele verdadeiramente vai até Anás e Caifás. E
movimento. Por que todos sabiam? Porque se ajuntavam naquela época cidades que não tinham 5.000, no máximo 10.000 habitantes, e se juntava 300, 400 pessoas, a porcentagem era muito grande. Era a mesma coisa de termos uma cidade de Patos com 100.000 habitantes e ter, no mínimo, 40.000 pessoas esperando outra para falar. Quem poderia colocar 40.000 pessoas em segredo? Portanto, proporcionalmente, naquela época, vamos analisar que as colocações de Jesus não eram em segredo. O governo romano sabia aonde ele se reunia, mas ele necessitava pegar Jesus na sua intimidade, ou naqueles momentos de colóquio com os apóstolos, aonde seria menor, vamos dizer assim, o alarde pela sua visão. E aí Judas, quando sai e traz os soldados de Mateus, narra com muita propriedade o beijo de Judas. Esse beijo passou na história como o beijo da traição, o beijo que mostrava a indignação, ou principalmente o apartar do discípulo do seu mestre, de ir contra todos os princípios. Mas a doutrina espírita, o beijo é diferente de Judas. Não é esse beijo da traição, mas é olhar a Jesus com a tolerância e com o nível espiritual em que Judas se encontrava, não sendo conivente com as reações de Judas, mas entendendo que Judas tinha a destinação de trazer naquele momento o holocausto para o próprio Jesus. Portanto, aquele beijo simboliza basicamente o entendimento de Jesus, da sua tolerância para com relação aos erros, aos equívocos de Judas, compreendendo que é um espírito ainda em evolução. Vejamos bem a assertiva de Jesus depois do beijo, quando alguém tenta amarrá-los e Pedro saca a sua espada para cortar assim a orelha de um dos soldados. E ele diz: Pedro, guarda a tua espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. Eu podia invocar os soldados dos céus, os anjos do céu, para que me defender, mas é necessário que se cumpra as Escrituras. Portanto, Jesus sabia o que iria acontecer e teve tolerância para com relação ao ato de Judas de lhe beijar e lhe trair. Narra Maria Dolores em uma poesia de grande valia para o movimento espírita e para o mundo cristão, que ao encontrar Jesus depois, encontra-se Jesus depois do seu desenlace material e vai às profundezas, vamos dizer, os abismos da consciência humana e especialmente do aglomerar da preocupação daqueles espíritos para socorrer a dor de Judas e colocá-los no braço. É por isso que Jesus diz: eu não me revesti, não me posso, Maria, porque eu não subi ao alto para me revestir de dores. Ele estava ali aplacando, vamos dizer, ou consolando a dor de Judas. Estava sendo tolerante com seus equívocos, não estava sendo convivente com seus equívocos. É diferente. Algumas pessoas trocam a tolerância com conviver com os erros dos outros e a absorção. Não, devemos ser implacáveis com nossos erros, mas devemos entender os erros dos outros. Devemos saber que os outros estão numa faixa etária, outros podem estar numa faixa etária que ele está percebendo a vida naquela minúcia, naqueles aspectos, e eu cobrar dele o meu posicionamento, eu estou sendo profundamente egoístico com a minha visão e não aceitando a visão do outro. É necessário observar em que patamar de evolução o outro. É necessário observar como que ele tem para fornecer de subsídio, de conhecimento, de vivência, de interação com o amor para nos dar uma resposta daquele. Por isso, que diante de Barrabás, diante de Pilatos, o conhecimento jurídico e administrativo que Pilatos tinha, Jesus calou. E só deu uma resposta quando ele disse: tu és eles. Ele falou: tu dizes. Porque o momento de Pilatos estava profundamente diferente do momento de Jesus. O momento de Pilatos era um momento do egoísmo,
da pompa, da glória do poder transitório, do bater o martelo e decidir suas ações, do coordenar de um processo materialmente. E Jesus estava na lei do amor, Jesus estava na lei da compreensão, da lei de compreender os limites dos outros. Portanto, o poderio romano não atingia o mestre, porque ele tinha um poder que Roma não estava acostumado. Vejamos bem a história. Quando um determinado país ou tribo ou porção se revoltava contra Roma, ela pegava o exército de 1.000 homens, de 3.000 homens, ia lá e massacrava todos com a violência. Parecido com os países que nós temos hoje, não é? Quando discorda de alguém, vai lá no barco, toma o país. Mas ninguém poderia invadir a consciência íntima de Jesus. Ninguém podia derrogar as leis do amor. Como invadir? Como usar uma arma contra algo que Roma não conhecia? Roma conhecia a violência. Quando alguém batia uma face, Roma batia outra. E batia com mais força. Mas como entender alguém que se bate a face e o outro da outra face, entendendo o nível que o outro se encontra? Como usar uma arma que não conheço para combater? Como destruir o que estava no coração do outro? Abria-se no Olímpio, os leões matando os seres, os cristãos, e eles, perante a morte, cantavam as glórias de Deus. Como esperava-se a violência, esperava a luta pela vida, mas se eles já estavam na vida, por que lutar pela vida? Se já estava na vida, pelo conhecimento que tinha da eternidade do Espírito, por que lutar pela vida? Nós lutamos atualmente com corpos, nós lutamos incessantemente com corpos, nós queremos estar na moda, nós queremos usar aquela roupa, aquele determinado vestido, aquela determinada calça, que muitas vezes não cabe em nós, mas porque está na moda, eu desejo usar. Eu me afirmo, nós nos afirmamos nos padrões materiais da vida, mas aqueles que morriam em Roma não se afirmavam pelos valores da matéria, mas se afirmavam pelos valores espirituais. E aí, Roma não tinha arma para disputar, não tinha arma para disputar com esse povo, não tinha como arrancar do outro a felicidade de morrer em holocausto por uma causa humana. Portanto, vamos observar o Jesus com Judas na sua relação, tendo tolerância com suas limitações, mas acima de tudo, Jesus também não parava de ter o trabalho incessante, porque mesmo sendo tolerante com os erros dos outros, não quer dizer que vamos parar nossa tarefa, porque o outro tem equívoco, porque o outro é limitado, porque o outro não entende o nível de percepção em que nos encontramos. É preciso avançar independente da compreensão do outro, é preciso avançar independente das necessidades, vamos dizer, do outro, porque é preciso cada vez mais nos fortalecer com o trabalho. O trabalho dignifica o homem. Já pensou, se Jesus não tivesse estabelecido padrões novos de trabalho na terra, possivelmente teria sido só um fato histórico. Hoje é um divisor de águas em toda a história. Ele disse: o Pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele, ou trabalho junto a ele, mostrando que o trabalho é a grande determinação do ser humano. Agora, quando nós falamos em trabalho, automaticamente nós lembramos do ócio e dizemos: nos cansamos muito com o trabalho. Eu queria descansar. Eu queria ir para uma pousada na praia. Eu queria ir para o campo para descansar, porque estou muito cansado. Aí levamos um aparelhozinho chamado celular para esse local. E esse aparelhozinho, cada vez minúsculo, mas com mais ações, não nos deixa descansar.
porque um toca, o outro reclama, o outro dá notícia, a gente vai na internet e olha o que está acontecendo, e o mundo que parecia tranquilo, naquele lugarzinho pequeno, ou naquela beira de praia, torna-se uma grande metrópole diante de um objeto chamado celular. Nós não conseguimos gozo. E em vez de enchermos bem, se deitarmos numa rede, no domingo à tarde, e dizer, vou passar o domingo deitado nessa rede, seria o símbolo do descanso. Mas acordamos mais cansados do que lá deitamos. É dor aqui, é dor lá, do ar do lado, que dói em todas as lutas, que dói em toda a musculação, porque está intoxicada, porque nascemos para andar, nascemos para se movimentar, somos seres de sangue quente, não precisamos do ócio de ficar no sol, acumulando as baterias para poder andar. Pelo contrário, é preciso se movimentar. Se vamos ao médico, o médico diz caminho, mas meu Deus, eu vou caminhar, eu já caminho tanto. Mas é preciso que a gente se movimente, é preciso que a gente gaste energia, para gastar de energia, renovar as energias que nós temos. Por que renovar? Porque colocar energias saudáveis, não energias que estavam acumuladas, cansadas pelo tempo, nas culturas, saturadas, mas novas energias que venham a renovar todo o nosso espírito. Vejamos bem, depois de uma caminhada ao amanhecer, como nós estamos dispostos para o dia, quando poderia ser o contrário, estarmos profundamente cansados. Quando participamos de academias, quando participamos de corais, quando participamos de movimentação, quando estamos inseridos no movimento espírita, e é aí que nós queremos chegar, como nos renova, como depois de uma sopa servida para os mais carentes, ou um sanduíche ou um pão, ou depois que distribuímos as nossas oferendas em tempo de feira, ou de participação para pessoas que estão gestando e contribuir para com ela, como nós nos renovamos, correndo para lá, correndo para cá, e alguns amigos meus dizem, mas Zeca, no domingo de manhã ou no sábado à noite, você vai para o centro espírita com toda a família? Eu digo com muito prazer, porque lá nós nos movimentamos, porque lá nós construímos, além do lado material, mas estamos construindo. Nós, no domingo passado, estávamos no Largo Juca, e lá no Largo Juca nós fizemos uma quadrilha de São João, não é? Para todos dançar no domingo. E eu via pessoas que chegam lá e sentam e que quase não se movimentam. Quando colocou a música, o povo levantou e começou a dançar e começou a se movimentar, porque o movimento é a dinâmica da vida. Se eu ficar parado numa cadeira, não está se movimentando, só eu estou parado, tecnicamente, porém estou envolvido em todo esse processo de movimento. Portanto, o trabalho requer de nós movimentação. Agora ele se satura quando nós vamos de encontro às leis naturais da vida. Quando nós trabalhamos não para o progresso da humanidade de nós, mas quando principalmente nós trabalhamos indo de encontro a uma tendência, vamos dizer, das leis naturais da vida. Numa discussão, numa briga, nós gastamos energia, porém nós acumulamos uma energia que não é nossa, ou não foi feita para o ser humano, porque já está dizendo, ser humano, não somos bichos, especificamente irracionais, somos racionais, e nesse acumular de energia, aí vem a adrenalina, dispara o coração, os infartos da vida, porque nós extrapolamos, mesmo sendo uma lei do trabalho, mas destruímos a parte que nos cabe, ou a parte em si do trabalho beneficente. Portanto, o trabalho para nós deve ser respaldado com a lei, as leis naturais, as que buscam o progresso da humanidade, as que buscam as transformações. Algumas pessoas dizem, depois das descobertas, a terra está pior, está mais violenta. O homem está matando outro homem, o homem vive pouco. Vamos fazer algumas comparações. Lá na caverna, o cavalo tinha uma média de vida de 20 anos. O homem também tinha uma média de vida de 20 anos. Hoje nós chegamos a uma média de vida de mais de 70 anos.
o cavalo continua com veículos. E por que isso? Porque desenvolvendo a inteligência através do trabalho e colocando essa inteligência ao bem saber da humanidade, distribuímos leis que regulam a violência, casas que nos abrigam, maneiras de trabalho mais suaves, desenvolvendo a medicina para observar todo o corpo, a saúde, desenvolvemos técnicas, vamos dizer, auxiliares do processo médico para também termos uma qualidade de vida melhor, desenvolvemos conhecimentos para podermos ter vacinas, vamos dizer assim, para prevenir algumas doenças. Podemos ter o desenvolvimento do conhecimento da mente para nos ajudar na área psíquica. Desenvolvemos o conhecimento espiritual sobre as religiões para nos assessorar no campo espiritual. Por isso que o homem, hoje em dia, homem e mulher, como a gente fala, desenvolve mais a vida na terra. Imagine se nós não tivéssemos as religiões para nos consolar e nos dar esperança. Como seria o nosso mundo? Como seríamos o sofrimento e a dor? Como encarar a perda sem ter as religiões para nos consolar? E especialmente a doutrina dos Espíritos. Como justificar a perda do ente querido? E olhar para aquele corpo inerte que para nós nos deu tanto prazer de convivência, seja um filho, seja uma esposa, seja um filho ou uma amiga. E agora ali a vida não mais habita. Entrávamos em desespero. Mas ao ver o corpo descendo a sepultura, temos a certeza que o Espírito está liberto. E que vamos nos reencontrarmos logo mais. E vamos poder, mais uma vez, ter os contatos de amizade, de relacionamentos. Que vamos continuar crescendo no mundo da amizade e principalmente no mundo do amor. Que temos a certeza de que ao trocar de uma roupa, é como se troca de um corpo. Não desvalorizando o corpo que nos abrigou, mas valorizando o espírito que é a essência do processo. Quem de nós, ao comprar uma roupa nova, desejamos a roupa velha? Nenhum. Aquele corpo está ali amargurado pela dor, aquele corpo está ali sepultados pelas dificuldades, pelo cansaço físico, mas o Espírito é soberano e vai ter uma roupagem nova para poder continuar evoluindo. É o princípio da reencarnação. Francisco de Assis chamava o corpo o seu jumentinho. E algumas pessoas pensavam que ele desvalorizava o corpo. Pelo contrário, mostrava o trabalho que aquele corpo fornecia para poder produzir. O abrigava com toda a determinação e a força. Possa ser que no sul do país as pessoas não entendam a colocação de Francisco de Assis, mas aqui no Nordeste nós entendemos, porque sabemos a grandiosidade da força do trabalho de um animal chamado jumento, o rio, como Francisco coloca. Portanto, todo esse processo nos vem dar o auxílio que o trabalho dignifica o homem, e o trabalho na seara espírita muito mais do que nós podemos imaginar. Portanto, na manhã de hoje, em que completamos 43 anos de funcionamento, em que estamos juntos nesse processo de divulgação da doutrina dos Espíritos e, acima de tudo, na edificação de novas condutas morais e condutas éticas diante da sociedade, vamos resgatar o trabalho, a tolerância, a caridade, acima de tudo. Lembrarmos que o maior objetivo da doutrina espírita é a transformação do homem. E só não vamos imaginar a transformação pelo trabalho. Não vamos pensar que nossa transformação vai ser algo dado meramente para
para que a gente possa caminhar. Existe uma música muito divulgada e bonita que diz: faça um milagre em mim. E se resgatarmos, tirarmos da música só esse texto, simboliza a nossa ociosidade diante da criação. Por que vamos esperar que faça um milagre? É necessário que eu trabalhe para que eu possa ter a minha transformação. Esperamos de braços abertos que do céu caia as nossas transformações. Mas como lidar com os nossos maus costumes, as nossas inferioridades? Como lidar ainda com o nosso ser tão intransigente que o somos? E esperamos que do dia para a noite Deus faça um milagre. É preciso saber que nós temos que buscar essa transformação. Não estou aqui tirando a grandiosidade divina, nem de sua presença em nossa vida, mas esperamos que com o esforço do suor do nosso rosto, com o pigar de nossas lágrimas, com nossas mãos calejadas pelo trabalho, estaremos fazendo um milagre em nossa vida. Jesus não esperou pelo milagre dos céus. Ele foi ao holocausto. Ele buscou incessantemente a transformação da humanidade pelas suas atitudes. Morreu crucificado, de braços abertos para exemplificar que o trabalho é a grande transformador, ou a bola mestra da transformação de nossos corpos, de nossos espíritos. É preciso que isso aconteça. Não esperemos cair do céu a transformação. É preciso um esforço, é com suor e com lágrimas. Imaginamos o Francisco Cândido Xavier e olhamos para Chico e dizemos: ah, como eu desejaria ter a paz que Francisco teve. E as dificuldades de Francisco? Será que aceitávamos esse pacote completo? Será que nós aguentaríamos as injúrias, as difamações, a desconfiança, ter sido tratado como lunático, ter sido tratado como adverso à lei por vários processos, ou ter sido tratado por alguns irmãos de centro espíritas como impostor? Será que acreditávamos? Será que suportaríamos? Será que teríamos a persistência do que o Chico teve? É a mesma coisa de olhar para o pianista em si e dizer como eu queria tocar, e pergunto quantos minutos, quantos segundos ficamos diante do piano, se esforçando para tocar. Por trás daquele profissional hábil, além do talento, tem a persistência do exercício constante do aprendizado. E isso é trabalho. Portanto, não fiquemos a esperar o milagre. Não fiquemos a esperar ao derrogar das leis naturais da vida para que eu tenha felicidade, para que nós tenhamos felicidade. O único caminho é o trabalho. Por isso que Jesus disse que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. E nós nos confundimos com a imagem de Jesus e achamos que Ele vai trabalhar por todos nós. Nós que temos que nos espelharmos em seu trabalho para assim construir a grande transformação em cada um de nós, buscando incessantemente o acerto. E aí nós vemos o movimento espírita, especialmente o centro espírita Novo Mundo, hoje, quando esse mês completa o seu 43º aniversário. E quando não foram os históricos irmãos que aqui deram seu suor, sua lágrima, que abriram essas portas, quase sem
assim aberta, que aqui derramaram o seu suor de trabalho, não só na parte física, mas principalmente nas emanações espirituais e tratamentos aos irmãos que aqui procuravam. No Evangelho no lar, na minha casa, sábado passado, o entidade espiritual nos dizia que há 30 anos atrás foram atendidos mediunicamente nessa casa e que tinha achado tanto aqui como na União Espírita Cristã o amparo necessário para redimensionar a sua vida. E eu pergunto quantos irmãos espirituais aqui não foram atendidos? Quantos médicos vão aqui dedicar o seu trabalho para o bem? Quantos não foram ao acolhimento e quantos não são? Portanto, essa casa aberta a esse tempo, temos uma grande missão aqui a executar. E quando falamos de uma grande missão, automaticamente a gente pensa nos grandes avatares da humanidade. Mas pensemos na nossa grande missão individual, que é a nossa transformação. Allan Kardec coloca que conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende dia após dia para tomar suas más inclinações. É a nossa transformação moral, que é essa grande epopeia de nossa vida, que é essa grande busca incessante desse processo. E nós só vamos nos transformarmos através do trabalho, através do enxagar as nossas mãos, de calejar as nossas mãos no próximo, porque isso vai nos gerar no mundo espiritual autoridade. Vejamos bem o filme e o livro no nosso lar. Segundo conversávamos com amigos da Federação Espírita Paraibana, disse que aproximadamente 2 milhões de livros foram vendidos no nosso lar até a publicação do filme. Em um mês, se eu não me engano, em 2 meses, essa mesma quantidade foi vista por pessoas, para ver como o filme divulgou o livro no nosso lar. E vamos encontrar no nosso lar o personagem de André Luiz, médico segundo as escrituras, um certo conceito na sociedade, certa fama nos seus trabalhos em medicina. Mas quando vamos encontrar no mundo espiritual, despido de todas as titularidades, o que mais consolou André Luiz não foi seus títulos, mas as pessoas que ele atendeu com amor. E isso foi o trabalho edificante. Isso que deu a ele a consolação no mundo espiritual diante de suas aflições. Isso é que fica registrado nos anais da nossa história como pontos luminosos de pessoas que nunca nos esquecerão pelo amor que nós praticamos a ela. É deste trabalho que nós queremos falar nesta manhã. É da tolerância com os nossos, com os equívocos dos outros. Sabemos que em grupo há muita divergência. Na nossa casa, caminha, e vamos através do trabalho encontrar pessoas que não concordam com o nosso posicionamento. E aí muitas vezes nós não vamos mais ao centro espírita porque não concordam com minhas ideias. Olha o processo heróico. Minhas ideias. Nós nos apropriamos, seja da igreja católica, da igreja protestante, do budismo, e dizer, são minhas ideias. E eu não vou para determinada igreja ou determinado centro espírita porque eu fui escolhido lá, não concordo com minhas ideias. É necessário pensar. Será que os apóstolos chegassem para Jesus e dissessem, eu não vou ficar porque o Senhor não concorda com minhas ideias? Teria uma alteração na vida de Jesus, da sua missão? É claro que não. Porque independente de Judas o ter traído, de Pedro ter negado, ele continuou a trabalhar. Porque o que interessava não eram suas ideias, era a ideia das leis naturais do nosso planeta criado por Deus, das leis de amor, da lei de solidariedade,
lei do trabalho. O que importava era esse princípio de organização legal, vamos dizer assim, legislativos de lei, para assim podermos caminhar como sendo espíritas ou cristãos da modernidade em termos de busca incessante das nossas nações. Portanto, vamos ter divergências, mas que tenhamos, para que não seja uma ideia única, e uma ideia única sempre gera, vamos dizer assim, obsessões, sabe assim, sim, porque quando a gente tem o adverso, a gente raciocina para ver se estamos certos ou errados. Se caminharmos todos juntos, já experimentamos isso. A grande Alemanha fez o Holocausto, porque não teve quase questionadores. Quem questionava ia para a força. Mas no centro espírita é necessário que um diga uma coisa, que o outro diga, mas é necessário a tolerância. Por que a tolerância? Porque vamos entender o limite do outro. Ele pode ter aquela ideia, ele pode ter aquela vez, porque está naquele nível de observação. Certa feita nessa casa, há uns 20 anos atrás, eu não sou tão velho assim não, porque éramos vice-presidente dessa casa. Nós tínhamos um trabalho aqui de uma distribuição de uma soja. E alguns espíritas do Novo Mundo, companheiros nossos, chegaram e disseram: não, esse negócio de sopa é um cheiro de comida dentro do centro espírita. O espiritismo não é para servir alimento a ninguém, é para servir as almas ou os espíritos. E eu perguntava comigo mesmo e com algumas pessoas que aqui estão: e como vamos ficar no pé se nós não temos nutrientes? Como é que vamos fazer o movimento espírita se estamos mortos porque não servimos comida para quem tem fome? Como nessa plateia tem pessoas que não se alimentaram e não podem ouvir uma hora de uma pessoa palestrando porque estão carentes nutricionalmente? Como pedir paciência a uma pessoa se a barriga está impaciente? Imaginemos nós como é o desequilíbrio. Se vamos fazer um pequeno regime, é uma tormenta. Não é deixar de comer, é um pequeno regime. Imagine um regime de passar fome, imposto não pelo desejo da pessoa, mas pelas condições sociais em que habita. E quando disseram que nessa casa não iria mais servir alimento, nós nos revoltamos com alguns companheiros e dissemos: vamos fazer alimento. E a diretoria, que era a favor das suas grandes postos de cortar o alimento, foi destituída naturalmente por eles mesmos. E continuamos a servir o pão todos os domingos aqui no Novo Mundo, as pessoas que necessitam. Continuamos a servir cestas alimentícias para aqueles que precisam. Continuamos a dar agasalhos para quem está com frio. Porque além dos fatores espirituais da divulgação dessa casa, temos também um acolhimento fraterno às pessoas que estão dificuldades. Não estamos aqui para massificar a doutrina dos Espíritos. Não estamos aqui para proselitismos. Nós estamos aqui para a nossa transformação íntima de cada um. Observamos o grande feito que é a transformação íntima de cada um. Porque necessita de muito trabalho, necessita de cada dia adestrar as nossas várias pessoas, cada dia ser melhor, porque o maior desejo nosso é que o outro seja bem, esteja bem. Vejamos bem quando a pessoa chega perto de nós com problemas e a gente tem solução para tudo, aconselha: você faça assim, faça assim, faça assim. Tem hora que a gente está
está vivendo o mesmo problema. E o conselho que a gente dá não serve para a gente. Mas por quê? Porque o conselho que nós estamos dando é um conselho que urge trabalho. Olha, você está diabético, tem que cortar o açúcar. E eu não corto o açúcar, porque vai dar trabalho não eu cortar o açúcar. Olha, você está desequilibrado, você vai ao centro espírita, você leia. Você faça uma leitura edificante. Você se aproxime do seu próximo e reconcilie com os seus inimigos. A gente quer fazer isso? Não, é mais fácil dizer o outro. Porque a lei do trabalho da transformação. Portanto, nesse domingo de 43 anos, louvamos a todos que aqui passaram. Louvamos a todos os trabalhadores que fizeram com que essas portas estivessem abertas. Pelo processo da lei do trabalho, pelo processo da divulgação da doutrina espírita, pelo processo da tolerância com os equívocos, pelo processo do companheirismo no mundo do movimento espírita. E quiçá possa assim também, mais 43 anos para frente, para registrar na história os nossos trabalhos aqui feitos e poder futuramente os que estarão na frente desta entidade olhar para trás e agradecer o esforço que cada um aqui hoje está fazendo para que se mantenha aberto e em funcionamento assim. Parabéns ao mundo, parabéns aos seus frequentadores, agradecemos a espiritualidade e nos deu a oportunidade de